Amores, vamos lá. Eu vou fazer com vocês, tá bom? Os exercícios referentes ao conteúdo dessa semana, né? De localizar um número racional na reta, tudo bem? E por que eu vou fazer esse exercício com vocês, o exercício 1? Porque aqui, com certeza, vocês iam falar: meu Deus, professora do céu, agora tem 2 denominadores. O que eu preciso fazer? Amores, é a mesma coisa, tá? Eu vou fazer com vocês para vocês conseguirem entender e já faço o último exercício referente a este conteúdo também, para facilitar, tá? Então, vão fazendo passo a passo comigo e se alguém tiver alguma dúvida, depois me manda uma mensagem, tá? Então, aqui no exercício 1, ele tá dizendo assim: localize na reta a seguir 1/3, 2/3 e 7/9. Meu Deus, e agora? Lembrem-se que o denominador, aqui é o 3 e o 9, né? Nós temos 2 denominadores 3 e um denominador 9. O denominador, amores, ele indica em quantas partes isso vai ser dividido, né? Então, nós vamos ter que dividir em 9 segmentos. O 3 já vai estar dentro do 9, né? Só precisa ter 3 partes divididas e 9 partes divididas. Então, vamos lá. Primeiro passo é traçar uma reta inclinada partindo do ponto 0, né? Dessa extremidade do 0. Então, eu vou traçar uma reta. Certo? Ó. Depois que eu fiz isso, o que eu preciso fazer mesmo? Pegar o meu compasso para poder marcar a quantidade de segmentos, certo? Então, eu abro o compasso em uma abertura qualquer e não mexo mais na abertura do compasso. Essa vai ser a minha abertura, tá? Então, eu não mexo mais, porque agora eu vou fazer todos os segmentos consecutivos com essa mesma medida, tá? E é igual ao número de partes que eu quero dividir, que aqui é 9 e 3. Então, vamos lá. Coloco a ponta seca do compasso no ponto 0, nessa extremidade. Ó, estão vendo? Coloquei. E eu vou traçar um segmento. 1. Ele quer 3 e 9, então preciso continuar fazendo. Coloco a ponta seca nesse ponto que eu encontrei, que é o cruzamento da reta com este segmento, sempre. Só relembrando mesmo. Então, coloco a ponta seca, mais um segmento. 2. Continua fazendo. 3. Já fiz os 3 que ele pediu, mas ele não quer 9 também? Então, preciso continuar fazendo. Então, eu vou partir do terceiro para eu alcançar até o 9. Então, coloco a ponta seca do compasso no 4, 5, 6. Percebam que eu não estou mexendo na abertura do compasso, né? Então, tá. 7, 8 e 9. Ai, já dividi, certo? E agora, o que eu preciso fazer mesmo? Eu vou ligar o último ponto, que no caso é o 9º ponto, né? O último ponto marcado à outra extremidade do segmento original. Se nós partimos do 0, eu vou ligar pro 1, né? O 1 é a outra extremidade. Então, vou traçar. Deixa eu colocar bem em cima para ficar bem retinho. Pronto. Tracei uma reta, ligando o último ponto à outra extremidade do segmento original, certo? E agora eu tenho um segmento aqui de reta, estão vendo? Vou chamar de L, tá bom? De novo. É a letra do meu nome, né? Então, chamei de L, certo? E agora, 5º ano, o que eu preciso fazer? Pelos pontos marcados que nós temos, certo? Ó, estão vendo? Eu tô passando o compasso.
Por este ponto marcado, eu vou usar a régua e o esquadro. Para quê? Para traçar as retas paralelas a esta reta aqui, certo? Então, lembrem-se. Deixa eu descer um pouquinho para vocês conseguirem visualizar. Ó, então, eu posiciono o meu esquadro e posiciono a minha régua. Não mexo mais na régua. Ó, a régua tem que encostar no esquadro lá em cima, tá vendo, ó? Então, eu posiciono a minha régua e não mexo mais na régua. Quem eu vou mexer é o esquadro. Ele vai andar sem a régua se mexer, certo? Então, vamos lá. Coloco bem direitinho na régua para poder partir. Na reta para poder partir, certo? Então, ó. Vou com o esquadro até o próximo ponto. Cheguei no próximo ponto, eu vou traçar uma reta. Vou fazer isso em todos os segmentos. Ó. Peraí. Pronto. Tinha andado mais do que devia. Ó, cheguei lá no último, estão vendo? Certo? Então, agora, só falta nós encontrarmos as frações, né? 1/3, 2/3 e 7/9. Vamos primeiro encontrar o 1/3. Então, aqui, neste número 1, é como se nós tivéssemos, né? O 3/3, né? Este número inteiro, certo? Então, aonde que vai ficar o 2/3? Aqui. 2/3, e aí eu ando novamente. E encontro 1/3, estão vendo? Agora, nossa, como assim? Se vocês pegarem a régua ou o compasso, eu vou fazer com o compasso porque fica mais fácil para vocês visualizarem. É como se ele tivesse dividido este segmento em 3 partes iguais, né? Se o 3 é o nosso denominador, é como se ele tivesse feito isso, né? Ele fez isso. Então, ó, eu vou abrir o meu compasso até este ponto para vocês visualizarem, ó. Então, aqui eu tenho essa abertura, eu não mexo. Se eu vier para cá, tenho a mesma abertura. Se eu vier para cá, ó, eu tenho a mesma abertura, estão vendo? Então, ele dividiu em 3 partes iguais. E agora, ele repartiu em mais vezes, que é o 9/9. Então, vou colocar aqui, também repartido 1, né? O 1 representa a fração por inteiro, este número inteiro. Então, aonde que ficaria agora o 9/9? Os 7/9. Ó, aqui é o 9/9, então aqui 8/9, aqui 7/9, ó. Estão vendo? Agora, se eu fizer a mesma coisa para vocês visualizarem, ó. Daqui eu coloco a ponta seca no 1 e abro até o próximo pontinho, ó. Se eu for pulando do jeito que eu fui mostrando pra vocês, ó, pulo pro lado, tem a mesma medida. Pulo pro outro, tem a mesma medida, tá vendo? Foi dividido exatamente igual, ó. Estão vendo, ó? Certo? Agora, o exercício 6, muito fácil. Localize na reta 1/3 e 2/3. É basicamente o que nós já fizemos, né?
Então, vamos lá. Traça uma reta partindo da extremidade 0. Pega o compasso, abre em uma abertura qualquer, coloca a ponta seca no 0 e começa a traçar os segmentos consecutivos com a quantidade, né, que nós queremos obter, que é o 3. 1, 2, 3. Liga o último ponto com a outra extremidade da reta original. E agora, com o esquadro, vamos traçar as retas paralelas a este segmento. Então, pega a régua, posiciona o esquadro, não mexe mais na régua. E agora eu vou andar só com o esquadro, certo? Ando com o esquadro até o próximo ponto, traço uma reta. Ando com o esquadro até o próximo ponto, traço outra reta. Certo? Que fração eu preciso encontrar? O 1/3 e o 2/3. Certo? Beijo, turma!